A paz do Senhor para todos aqueles que gostam de falar com Deus, aqueles que gostam de orar. Eu quero te entregar agora, falar sobre um tipo de oração muito importante. É aquela oração que às vezes você não pode fazer sozinho, porque às vezes, dependendo do estado emocional que você está, às vezes é difícil orar sozinho. Esta oração é a oração que Jesus não fez, a oração unânime. Esta oração está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o verso de número 14. Foi quando eles se reuniram para orar e buscar o batismo com o Espírito Santo. Então lá vai dizer assim que todos eles levantaram unanimemente a voz a Deus. O que é uma unanimidade? É quando nós temos um grupo e aquele grupo inteiro, ele adere sobre aquele assunto. Então, a oração unânime é quando você motivado para resolver alguma situação difícil, né? E o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Então, você combina, procura alguém de oração, como Daniel, né? Lembra de Daniel, do capítulo 6, né? Que foi decretado praticamente a morte de Daniel na cova dos leões, né? A Bíblia diz que quando ele soube que a escritura estava assinada, ele procurou 3 irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eram 4, formou então uma oração unânime. Os 4 se reuniram para orar por aquele propósito. Esta oração, eu não diria assim que é uma oração forte, porque todas as orações que é feita com fé, ela tem o endereço certo, né? Deus, aliás, tem um hino que diz que Deus não rejeita a oração, mas não é qualquer oração. Deus não rejeita uma oração que é feita com sinceridade, com o coração quebrantado. Então, esta oração unânime é quando você se reúne com um grupo de irmãos. E esse grupo de irmãos, eles fecham a respeito de um propósito. E esse grupo, então, ele passa a orar por aquele objetivo. O que era o objetivo aqui? O objetivo dos irmãos que estavam reunidos aqui eram o batismo com o Espírito Santo. Então todos unanimemente concordaram que, até porque era uma ordem de Jesus, que eles deveriam se reunir em obediência à ordem de Jesus, e a oração precisa também de obediência e também de adoração. Então eles se reuniram, todos eram aproximadamente 120 pessoas, e todas as 120 pessoas estavam concordando em orar por um mesmo objetivo. Quem sabe você já lutou, quem sabe você já batalhou tanto e você ainda não conseguiu a vitória. E é muito bom a gente obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Se dirige a alguém que gosta de orar, que gosta de buscar e fecha em torno de um assunto, porque a Bíblia vai dizer que a oração feita por um justo, né? Essa não é uma oração unânime, né? Mas a oração feita por um justo, ela pode muito. Agora imagine só uma unanimidade, um grupo orando, né? Um grupo de jovens orando, um grupo de obreiro orando, um grupo de pastor orando, crente que tem verdadeiramente intimidade com Deus. E isso é muito bom, porque a oração de Daniel, do capítulo 10, a oração dos 21 dias, ou seja, das 3 semanas, a Bíblia vai dizer que a oração de Daniel, ela tinha oposição. O príncipe da Grécia se opôs durante todos aqueles dias, mas a oração chegou lá, no céu, até a presença de Deus. O anjo disse para Daniel: Daniel, você é muito amado, você é muito desejado.
Em outras palavras, ele estaria dizendo assim para Daniel: Daniel, Deus gosta muito de você. Assim que você falou, assim que você orou, assim que você buscou, saiu a ordem. Olha que coisa interessante, saiu a ordem. E sabe o que o anjo disse? Eu vim por causa das tuas palavras. Então, isso é muito bom. Eu acredito que com essa palavra eu estou fortalecendo, mediante a palavra de Deus, alguns grupos. Quando você receber uma convocação, mesmo que vocês tenham outros propósitos, mas se alguém disser, vamos orar por tal propósito, vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, vamos orar para Jesus salvar almas, vamos orar para Jesus curar os enfermos, então este grupo tem que orar com esse propósito. É por isso que tem jejum na igreja. Normalmente todos os jejuns têm propósito, né? Mesmo que você tem algo para pedir para Deus, o propósito principal é esse. Há um comodismo em relação à oração. Sempre quando se reunimos para orar, especialmente na igreja, a gente percebe uma dificuldade. E essa dificuldade, às vezes, ela é natural, né? Às vezes é até natural. Agora, o que você não pode é se acomodar. Não pode se acomodar, né? Porque a Bíblia vai dizer, que Paulo vai dizer aos Romanos, que nós não sabemos orar como convém. Então, é normal. Se Paulo está dizendo que ele, Paulo, né, grande pregador, grande doutrinador, não sabia orar, e ele inclui nós também, dizendo, nós não sabemos orar como convém. Então, uma oração, ela precisa ter propósito. E nós não sabemos, às vezes, orar como convém. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo que conhece as nossas fraquezas, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele veio e mora dentro de você para também interceder, para ser o seu intercessor, especialmente, e a Bíblia diz ainda mais, que ele intercede até com gemido. Então, tanto você orando sozinho ou sozinha, ou você orando um grupo, Deus está pronto para atender às nossas orações. Que Deus abençoe.